Você viu essa imagem aí, meus irmãos? Ela é em Israel, né? E após o povo dobrar os joelhos, pedir a Deus proteção e ajuda, a resposta veio. Finalmente, né? Com muita alegria que eu faço esse vídeo, eu trago uma boa notícia, porque Israel teve a grande, né? A primeira grande vitória, e foi justamente nos céus. Ele dominou todos os céus daquela região. Fica um exemplo também para nossa nação, e que se a gente tem Deus na frente, tudo é possível, né? Eu sei que as notícias são ruins, a nossa realidade nos prova o contrário, mas olha aí Israel mostrando, né, que é possível quando se dobra os joelhos, quando a gente ora, né? Imagem bonita de se ver. E vamos ouvir aqui a autoridade de Israel, né, falando como eles conseguiram essa vitória, né? E que a esquerda está se rasgando de raiva. O que é melhor, né? Finalmente uma boa notícia, graças ao bom Deus. Então vamos lá, sem perder tempo, porque o vídeo é longo. Olá a todos. Eu prometi dar um briefing diário, estou me esforçando para cumprir isso, assim como coletivas de imprensa nessas condições. E agradeço pela sua colaboração. Primeiramente quero elogiar o povo de Israel. Eu chamei esta operação tanto com os cães de Yacum e Cari se envolveu. E antes de tudo, os elogios vão para o povo de Israel e para os cidadãos de Israel. A sua postura é maravilhosa, firme, determinada, com um espírito grandioso. Hoje eu disse a um dos entrevistadores que me viram no exterior, eu disse: vocês se lembram do espírito do Blitz, de como o povo britânico resistiu na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas? Esse é o nosso espírito e ainda mais. E eu tenho orgulho de vocês, porque do povo vem a grande força, tanto dos cidadãos, quanto dos nossos combatentes, quanto do nosso exército extraordinário e de todas as forças de segurança que estão fazendo um trabalho excepcional. Quando nos deparamos com uma ameaça existencial dupla, estamos determinados a removê-la, e nós a estamos removendo. Quero lhes dar um breve panorama sobre as nossas conquistas até agora. Em primeiro lugar, o núcleo, a maior ameaça existencial. No início da guerra, atingimos com força justamente os principais cientistas. Até agora, eliminamos 10 e ainda não terminamos, há alguns que ainda vamos completar. Atacamos a principal instalação nuclear do Irã, Natanz, bem como Kashan e Fordow. Agimos contra e destruímos indústrias de produção de centrífugas. Estou apenas lendo. Também atingimos a instalação de conversão de urânio, que é essencial para o avanço do armamento nuclear. E ainda não terminamos, continuamos a destruir alvos nucleares de forma sistemática. Segundo ponto, os mísseis balísticos. Atacamos e continuamos atacando as fábricas de produção, uma após a outra. As fábricas que produzem essas armas mortais, simplesmente as eliminamos uma após a outra. Neutralizamos centenas de mísseis balísticos, atingimos um número enorme de lançadores. Não importa quantos mísseis eles tenham, a questão é quantos lançadores eles têm, e nós também estamos eliminando esses um após o outro. Como se você tivesse bala, e ainda não terminamos, mas não vou entrar em mais detalhes. Eliminamos a cúpula de segurança do Irã, incluindo 3 chefes do Estado-Maior, o comandante da Força Aérea deles, 2 chefes da inteligência militar, 2, ontem mesmo eliminamos mais um, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária. Atingimos o chefe da divisão de operações deles. Estamos eliminando-os um após o outro. E aqui também ainda não terminamos. Conquistamos o controle aéreo. Israel controla os céus de Teherã. Acho que não é possível exagerar a importância do que estou dizendo agora. Ou seja, abrimos uma autoestrada aérea para Teherã. Nós controlamos o espaço aéreo de Teherã. Nós atingimos os sistemas de defesa, os mísseis terra-ar que estavam em uma das áreas mais densas do mundo, e simplesmente eliminamos isso. E no oeste do Irã, assim como em outros lugares, posso dizer, no oeste e norte do Irã, também aqui nossa mão continua estendida. Eliminamos muitos dos drones deles, na verdade eles tinham milhares de drones e basicamente destruímos metade deles. 1000 drones nem sequer chegaram, e outros também têm muitos problemas que eu não vou detalhar. Nós atingimos os principais radares deles, e isso é muito importante sob todos os aspectos. Nós atacamos alvos do regime, seus quartéis generais, sua estação de transmissão totalitária e outros alvos sobre os quais vocês ouvirão em breve. E claro que fazemos tudo isso, mesmo quando esses alvos estão, na verdade, implantados no coração de áreas povoadas, inclusive em Teherã. Estamos evacuando a população e a população está saindo de lá.
Tenho orgulho do nosso exército, do comando da frente interna, das equipes de resgate, dos pilotos e das maravilhosas equipes de solo, dos técnicos que trabalham como uma máquina bem azeitada, do nosso sistema de inteligência que faz maravilhas, dos soldados das FDI, de todos eles, dos agentes do Mossad. Um trabalho excepcional. Tenho orgulho do povo de Israel. Tenho orgulho das nossas conquistas. Estamos a caminho da vitória. Se alguém ainda duvidava disso, hoje o mundo começa a entender. E vocês sabem quem mais entende isso? O Irã entende isso. Esse regime entende isso. E por isso é uma grande conquista de todo o povo de Israel. Eis que um povo se levanta como um leão e se ergue como um leão jovem. Agora perguntas, por favor. O primeiro-ministro responderá agora a perguntas. Começaremos com Tamir Murag, do Canal 14. Sim, por favor. Me perdoe profundamente por qualquer inconveniente ou erro que eu possa ter causado. Eu realmente sinto muito por isso. Pega o microfone, Tamir. Para você ter noção de como a mídia imunda brasileira e a situação do nosso país é terrível, eu estou com uma matéria aqui da CNN, deixa eu só achar que eu vou colocar aí para você ver. Porque aqui a gente trabalha com fatos, não é com achismo, não é porque eu goste de falar isso, não, certo? É porque infelizmente é a nossa dura realidade. Então tá aqui, ó. Esse vídeo foi postado ontem, certo? Pela CNN, qualquer um pode ver lá no canal deles, e diz o seguinte, ó. Israel ataca mísseis no Irã. Projeto é lançado de Gaza contra Israel. Olha como o título, né, em nome de uma militância, ele fica burro, idiota e imbecil. Israel ataca mísseis no Irã. Israel ataca mísseis lá no Irã. Como é que pode isso? Alguém atacar... É como se você dissesse uma notícia, eu vou dar o mesmo exemplo aqui. Você dissesse assim, o Davi ataca balas de revólver do Irã. Davi ataca as balas do revólver do Irã. Como é que eu faço isso? Na verdade, Israel impede, né, os ataques do Irã, certo? Aqui, ó. Israel ataca mísseis no Irã, projeto é lançado de Gaza contra Israel. Então o que Israel fez foi se defender desses mísseis e, como o primeiro-ministro está falando, impedindo que essas armas sejam disparadas de novo, as destruindo contra eles. Então não importa a munição que eles tenham, o canhão, a bazuca, o revólver, não existe mais porque estão sendo destruídos. Mas a mídia, em nome de uma militância, ela paga esse mico. É bom você tirar uma print disso aí, né? Para lembrar bem do que é a CNN. A gente é muito a favor da democracia, meus irmãos, mas isso aqui é um crime, né? Isso aqui é um crime. Isso é um crime de verdade. Em nome de uma militância, eles pagam, né, esse mico, esse King Kong, literalmente. E aí você vê que não dá mais para confiar na mídia. Triste daquele, eu digo até assim, maldito é aquele que confia na mídia ainda. Porque olha a que nível eles chegam. Israel ataca mísseis. Como é que você ataca um míssil, meu amigo? Na verdade, tacam o míssil em você e você se defende, né? Porque estava sendo disparado, ó. Projeto é lançado de Gaza contra Israel. E tem vários vídeos aí, né? Como eu vou colocar alguns para vocês verem aí, ó, dá uma olhada, né? Israel se defendendo de vários e vários ataques que Gaza tem feito. Agora, por que o Irã entrou nessa, né? Se a treta era com Gaza, por que o Irã entrou nessa? É o que eu já venho dizendo a vocês, meus irmãos, e por isso é que o canais como esse vai sumir. Sempre tem uma sombra por trás disso. Você vai lá em Gaza e você vê a miséria que aquele povo vive. Quem é que entrega as armas? Quem é que financia isso? Quem é que faz com que uma pessoa que não tenha nem o que comer, mas tenha um fuzil, tenha uma granada? É a mesma coisa no Brasil. No dia que partisse para cima dos partidos de esquerda, se a gente formasse um pensamento único no Brasil, olha, vamos ser todos anti-esquerda, uma nação inteira anti-esquerda, você veria que por trás da esquerda, em todos os poderes, está o crime organizado. E aí nós teríamos uma treta civil dentro do país no outro dia. Isso não acontece, por quê? Porque eles têm poder, estão mandando muito, e a população não entendeu isso. A minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É só nego de R-15, pistolas, HK e por aí vai. No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui,
são as armas do crime. Então é a mesma coisa. Quem estava por trás, a serpente por trás de Gaza, era o Irã. Quando Israel começa a ir para cima, começa a realmente imobilizar e neutralizar as pessoas maldoristas que estão ali, aí o chefe das marionetes começa a aparecer, porque não quer, né, que o seu boneco seja destruído. Por favor. Seu microfone está completamente desligado, Tamir. Por favor, ligue-o. Ir em frente. Certo, vamos em frente. Nada Velimelec 24. Olá, senhor primeiro-ministro. Os iranianos estão sinalizando que estão interessados em parar para negociações. Agora. Israel concordaria em parar para negociações caso o presidente Trump pedisse isso? Em 60 dias, enquanto eles estão negociando com os americanos, o Ayatollah, sim, o ditador do Irã, publica tweets dizendo que Israel será destruída. Muito obrigado, nós não caímos nessa. Eu quero o resultado. Queremos 3 resultados principais: eliminação do programa nuclear, eliminação da produção e da capacidade de produção de mísseis balísticos, eliminação do eixo do terror. Claro que faremos o que for necessário para alcançar esses objetivos e estamos muito bem coordenados com os Estados Unidos. Por favor. Tommy, uma pergunta. Fale devagar, deputado. Sim, Tamir Moss, por favor. Então, quero perguntar, dando continuidade à pergunta anterior, se a linha vermelha de Israel neste momento, em relação às conversas com o Irã, é o mesmo modelo de lobby sobre o qual você falou? Israel concordará com algo menos que isso? E, em geral, estamos agora interessados em algum tipo de cessar-fogo com os iranianos, ou vamos até o fim, até que o regime seja derrubado? Primeiro, estamos interessados no resultado que eu disse. E o resultado são essas 3 eliminações O cara que mencionei. acabou de responder, o idiota. Não desistiremos disso. E o povo de Israel não se contentará com menos que isso. Em relação ao regime, veja, isso pode ser um resultado, definitivamente um resultado, porque esse regime é fraco e de repente entende o quão fraco ele é. Ele lançou seu terror, seu medo sobre toda a região, sobre os cidadãos do Irã, é claro, mas sobre toda a região, na verdade sobre todo o mundo. E nós provamos que quando o povo se levanta como um leão, nossos leões, mudamos toda a correlação de forças, mudamos a face do Oriente Médio. Acorda, Certamente Brasil! podemos ver que haverá mudanças enormes no Irã. Hoje falei na Iran International, também publico vídeos para o povo iraniano, recebo respostas incríveis. Milhões assistem a isso dentro do Irã, milhões. Não é a primeira vez, mas hoje eles estão cheios de esperança. Eles entendem que o regime é muito mais fraco do que pensavam. Eles entendem isso. Eu digo que o repórter é idiota em fazer essa pergunta, velho, porque ele falou, ele tem as exigências, né, que é acabar com o regime deles de armas nucleares, essa parada toda, né, que ele citou. Aí o repórter pergunta, não, mas e se eles estiverem dispostos a negociar? Não tem essa de negociar se o regime vai cair. É só eles dizerem, nós não vamos ter mais, né, dar as garantias que isso não vai acontecer, mas acabou. Se vai manter o regime lá ou não, é problema do próprio Irã, do povo iraniano. Não é mais problema de Israel. As exigências são essas. Vai cumprir, acabou a treta. Aí o repórter sabe disso, foi a pergunta imbecil em cima. Tem que ter muita paciência para falar com esses caras, né? Moria Hasraf, 13 anos. Senhor primeiro-ministro, neste momento, enquanto essa operação atrasa o programa nuclear iraniano, nós nos atrasamos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Será que conseguimos medir isso de alguma forma? E também os Estados Unidos pretendem se juntar e ajudar Israel também no ataque e não apenas na defesa? Obrigado. Antes de tudo, nosso objetivo é eliminá-lo. É como um câncer. Você sabe que tem um câncer que está prestes a te matar. Você remove o câncer, faz também outros tratamentos e pode ser que ele volte um dia, mas eu acredito que estamos afastando eles, digamos, por muito, muito tempo. Não posso entrar em detalhes porque temos boas avaliações e não vamos parar. Ainda temos outros objetivos. Vamos realmente fazer aqui um tratamento de raiz. Eu digo a vocês, há 40 anos, eu alertei, acho que foi 3 anos depois da criação, ou alguns anos após a criação do regime dos Ayatollahs no Irã, e eu disse que o perigo, também escrevi isso, que o maior perigo para Israel é que esse regime obtenha armas nucleares que ameacem a nossa própria existência e também todo o mundo. Verdade. Acho que hoje havia aqueles que riram e descartaram isso. Viram como um truque político meu, porque ao longo dos anos também atuei de várias maneiras, em diferentes governos sob minha liderança, para atrasá-los, para prejudicá-los. Mas é claro que chegamos à hora 12. Não existe hora 13. Se você não agir na hora 12, pode ser que não haja uma hora 13.
E por isso, no último momento, fizemos o que precisava ser feito. Com vontade de viver, agindo, e nós agimos. Às vezes, ao contrário das previsões de muitos, das avaliações de muitos, nós realmente superamos todas as expectativas e fazemos coisas que realmente mudam a situação. Em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos nos ajudam. O presidente Trump nos ajuda. Eu mantenho contato com ele quase diariamente. Ontem falei com ele há alguns dias. Um contato diário e contínuo. E antes de tudo, eu realmente aprecio muito a ajuda que eles nos dão junto com seus pilotos. Os pilotos deles também interceptam drones. Eles têm 2 baterias de defesa aérea no país, também tem navios Aegis, nós realmente valorizamos isso. E já faleceu um Em bocado, relação né? às ações deles, Já foram o presidente ceifados um Trump bocado, decidirá o que é bom lá. para a América. Eu respeito a vontade dele. Nós seguimos aqui com o nosso plano, eliminar essas ameaças, e toda contribuição será bem-vinda, como já vimos aqui, Vocês me ouvem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Senhor Primeiro-Ministro, obrigado pela oportunidade. É possível, depois do que o senhor disse, eliminar o programa nuclear? É possível fazer isso sem atacar o local de Fordow? Israel tem a capacidade de fazer isso sozinha, sem os Estados Unidos? Pergunta Você boa, me ouve? daí. Está me ouvindo, Suleiman? Eu estou te ouvindo. Me escute bem. Nós estamos comprometidos em eliminar essa ameaça. Esse é um compromisso meu pessoalmente. É um compromisso do Estado de Israel, das forças de defesa de Israel e das nossas instituições de segurança. Nós estamos fazendo isso e não vamos desistir disso. E ao mesmo tempo quero dizer que também não desistimos da libertação dos nossos sequestrados em Gaza. Eu disse que agimos como vocês se lembram, nos voltamos para o Líbano para lidar com o Hezbollah. Eu disse que isso ajudaria a trazer a libertação dos nossos sequestrados e de fato trouxe a próxima etapa de libertação tão preciosa e importante dos nossos entes queridos. Havia 255 sequestrados. Até hoje, recuperamos 202, dos quais 148 vivos e 54 mortos. Restam ainda 53, 20 vivos, 2 em estado crítico, 31 mortos. Nós vamos trazer todos de volta. Há aqui um potencial. Nossa ação no Irã, sim, na verdade remove o principal apoio. E não, o principal apoio não era o Hezbollah, o principal apoio é o Irã. E quando atingimos o Irã, estamos atingindo o principal apoio de todos os seus representantes. Todos entendem isso. E ao lado da campanha contra o Irã, eu não tiro os olhos dos sequestrados, nem por um momento. Dei instruções, aqui há uma oportunidade, há aqui um potencial. Pretendo aproveitar todo o potencial. Estamos trabalhando para alcançar todos os nossos objetivos de guerra, mas, é claro, não pude compartilhar com vocês os longos meses em que preparamos essa operação, as instruções que dei, as diretrizes, como se chama no Exército, e tudo o que fizemos anos antes, mas especialmente agora, no último ano, nos últimos meses, não pude compartilhar com vocês o que íamos fazer. Também em relação à ameaça dos mísseis, que todos entendem ser uma ameaça existencial, e nós estamos eliminando essa ameaça, e também não pude compartilhar com vocês nossos planos para eliminar a ameaça nuclear, mas hoje vocês entendem que tudo isso é muito mais organizado. O governo está determinado, nosso exército está determinado, nossos órgãos de segurança estão determinados, e quero dizer a vocês que há uma compreensão crescente no mundo de que é isso que precisa ser feito. Eu converso com os líderes mundiais, falo com eles. Eles dizem, o seu direito e a sua necessidade de autodefesa. Eu lhes disse que Churchill, certa vez, falou sobre o que se chama a salamandra adormecida das democracias. As democracias adormecem e só despertam mesmo quando ouvem o gongo. Pois é, infelizmente é isso. Deve precisar sirenes dispararem para alguns povos se levantarem. E o Brasil já disparou faz tempo e o povo tá nem ligando. Tá dançando, né? E bebendo ao som da sirene de emergência, né? É isso que está acontecendo no nosso país. É vergonhoso, né, a situação de como o nosso povo tá sendo visto lá fora, né? Porque você sabe, o Molusco já declarou apoio ao Irã, já é declarado pessoa não grata em Israel, e isso respinga em todos nós, porque o povo lá fora não vai perder tempo querendo saber, mas quantos por cento do brasileiro não concordou com isso? As pessoas vão ver, nesse país, o presidente, que é representante de todo esse povo, pensa assim e age assim, então esse povo é um lixo, não vale nada. Então, eu acho que hoje, cada brasileiro que está fora do país ou que quer sair do país, sabe, né, que a situação ficou muito pior, a nossa imagem está muito mais manchada, graças, né, a esse Molusco que está aí,
com o apoio dessa falsa direita, né? Enquanto tá todos esses problemas, eu acho que tem 1001 motivos hoje, né, para procurar impeachment esses caras, mas eu vejo o tempo todo eles falando em contornar isso, né, nessa questão da anistia. O problema daquelas pessoas de estarem presas é quem está sentando no poder hoje, né, quem está mandando no país e agindo como se fossem reis, né? Nós temos 11 reis hoje no país, né? O que é que você tem que fazer? É a mesma coisa, eu estava dando esse exemplo hoje para minha esposa, eu digo, é a mesma coisa de você, né, na frente da sua casa, né, tem janelas, mas só tem uma porta principal. Tem ali um leão, colocaram um leão ali. Aí você fica querendo planos para entrar pela janela, né, leva escadas, você pensa numa corda, você fica criando, né, ideias, tentando resolver o problema, contornando, né, uma entrada forçada na sua própria casa. Não. Se você quer ter uma vida digna, você simplesmente tem que tirar o animal que está na porta da sua casa, impedir a sua entrada. Não há outro plano. Eu vou tentar entrar pelo teto, vou, sei lá, pular na casa do vizinho, aí pulo para mim e consigo entrar. Não. Você tem que resolver o problema daquele leão. Você precisa tirá-lo dali. Você pode até entrar uma vez ou duas, né, pela janela para ver se acontece alguma coisa, mas não aconteceu, tem que resolver o problema. Então não adianta a gente tentar contornar o tempo todo, até porque esses caras estão olhando o cenário internacional. Eles estão vendo um levante, né, do conservadorismo e que as pessoas não aguentam mais conviver com bandido do seu lado, com maldoristas do seu lado. Então, temendo isso, eles vão garantir aqui no Brasil que se mantenha, porque já disse para vocês e vou dizer de novo, e esse é um dos motivos de canais como esse sumir. O problema é que, por trás da máscara da esquerda, que só tem criado lei para bandido, né, defesa para bandido, facilitada a vida de bandidos, como você tem visto aí, soltando traficantes. O motivo disso é porque representam o crime organizado. No dia que eles forem extraídos do poder, né, forem cirurgiados como se fosse um câncer, removidos ali, aí você vai ver que, de fato, quem mandava nesse povo era o crime organizado. Sempre foi o crime organizado. E aí sim, eles vão partir mesmo para violência extrema e teremos uma treta civil no país no outro dia. Deixa a gente continuar aqui e vamos ver aí o que é que... A gente tem muita informação boa pra gente. As democracias adormecem e só despertam mesmo quando ouvem o som do gongo, o alarme do perigo iminente, e então despertam. Às vezes elas não acordam a tempo. Nós não precisávamos acordar a tempo. Eu acompanho essa ameaça todos esses anos. Eu tenho trabalhado contra ele todos esses anos e nós temos trabalhado contra ele agora também. Precisávamos fazer isso. É isso que uma liderança responsável deve fazer. E foi isso que fizemos. Mas eu não poderia ter feito isso sem vocês. Eu digo isso de coração. O espírito do povo, nossos combatentes, nossos leões, nossos heróis e e o nosso povo. Eu converso com os prefeitos, tento falar com todos. Também vou aos locais de destruição e vejo o espírito do povo. Eu vejo isso, essa união, essa força. E digo a vocês que estamos a caminho da vitória absoluta. Agradeço a vocês, continuaremos também nas próximas vezes. Muito obrigado a todos vocês. Não acabou ainda não. Uma pergunta, se possível, Yair Dostri. Sim. Sim, mais uma pergunta, por favor, se possível. Sim, por favor. Muito obrigado a você. Você disse em uma entrevista à ABC que a eliminação de Khamenei não levaria a uma escalada na região, pois a fonte é o regime dos ayatolás. Minha pergunta é, em quais condições isso aconteceria e se isso já está sendo considerado? Eu não especifiquei e não vou detalhar aqui todos os nossos planos de guerra. Também não disse o que faremos ou o que não faremos. Só estou dizendo a vocês, e acreditem em mim, faremos tudo o que for necessário. Estamos a caminho da vitória, de eliminar essa ameaça dupla. Nós vamos conseguir isso. Primeiro, eu não consigo entender. A América está morta. É isso que eles querem. Então, eles querem que esse regime que já tentou eliminar o presidente Trump 2 vezes, tente me eliminar também? Uma vez, provavelmente mais uma vez, e não só isso, eles também estão mirando em nossos principais ministros. Queremos que esse regime que explodiu embaixadas americanas, que matou e feriu milhares de soldados americanos no Iraque, no Afeganistão, que matou 241 fuzileiros navais em Beirute,
que tentou explodir um restaurante no coração de Washington, que realmente fez essas coisas, e na Argentina explodiu a nossa embaixada e o centro judaico lá, explodiu as embaixadas dos Estados Unidos. Vocês querem que esse regime tenha mísseis balísticos e mísseis intercontinentais, porque eles estão trabalhando nisso para destruir as cidades dos Estados Unidos? Vocês querem isso? Eu estou lhes informando e essa é uma informação verdadeira. Eles planejam desenvolver mísseis balísticos que alcancem os Estados Unidos, no momento 8.000 quilômetros, esse é o objetivo, mas vão acrescentar mais alguns milhares de quilômetros, chegando até Nova York. Então o problema não é só Tel Aviv, o problema são todas as cidades da Europa. O problema também são as cidades dos Estados Unidos. Acredite em mim, os líderes entendem isso muito bem. É questão Além de disso, tempo, né? Eles queriam dar essas bombas, falam sobre isso, para os Houthis, para seus emissários. Isso é terrorismo nuclear com esteroides? É um perigo para o mundo inteiro. Então Israel está fazendo de tudo, e nós estamos fazendo de tudo para proteger nosso povo, nosso país. E Trump sabe disso. Depois de 3.500 anos de história judaica, eu não vou permitir, e vocês não vão permitir, que os ayatolás, o regime dos ayatolás, acabem com a nossa história. O que vai acabar é a história deles. E mais do que isso, posso dizer a vocês que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo graças à nossa tremenda união, às nossas tremendas habilidades, ao nosso espírito de vida. Este é um povo de vida que está pronto para lutar e que atualmente está dando um exemplo para toda a humanidade, e isso ficará registrado na história. Em relação a qual foi a pergunta que você fez, a segunda parte? Eu pergunto, é uma questão de semanas, meses, até que você volte, na verdade, a completar também essa campanha com vitória? Ou seja, na devolução dos sequestrados e na eliminação do Hamas, na queda do Hamas? Essa campanha vai continuar pelo tempo que for necessário, até que alcancemos todos os nossos objetivos. Eu não vou entrar nos nossos planos, nos cronogramas. Acredite em mim, está tudo muito organizado, muito bem estruturado. Acho que hoje se entende que estamos trabalhando de forma muito consciente, muito determinada. Estamos determinados a alcançar todos os resultados que dissemos que traríamos. Yanir Kozin Galatz, por favor. Olá, primeiro-ministro. Com sua permissão, só gostaria de continuar a pergunta da Shirit, nesse aspecto em que entendemos que o nosso povo realmente se mantém firme como um leão diante de muitos desafios. A pergunta é se ele deve se preparar para 2 semanas, 3 ou mais, e se você pode detalhar sobre a brecha que mencionou ontem em um dos vídeos que você compartilhou, quando falou sobre uma brecha que identificou nas negociações com o Hamas. Obrigado. Lembro a vocês que estamos no total no quarto dia, e vejam o que já realizamos. E eu acho que temos perseverança, fôlego e força de espírito que garantem que poderemos enfrentar qualquer desafio. Não vou dar prazos novamente, mas acredito que vamos alcançar os objetivos. Por favor, faça a segunda pergunta. Ontem você disse que você identifica uma brecha nas negociações. Também o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, disse isso hoje na Galatz, que estamos vendo uma mudança por parte do Hamas desde o início do ataque do Irã. Você pode detalhar um pouco mais qual é essa brecha que você identifica nas negociações? Posso dizer o seguinte, Gutkop fez uma proposta. Nós esperamos, como resultado da pressão que estamos exercendo, justamente esse... Obrigado, parece que houve algum tipo de movimento. Diante desse movimento específico que recebemos dos mediadores, eu dei uma resposta e concedi um mandato mais amplo, porque vejo aqui um potencial e não pretendo abrir mão de nenhuma oportunidade. Nós demos uma resposta, agora estamos aguardando uma resposta para a nossa resposta, mas além disso, não quero entrar em detalhes, porque novamente não estamos desistindo, estamos atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma questão de divisão de atenção, na verdade não acho, eu acho que é um foco da atenção nas nossas principais tarefas, claro, no Irã, mas também em Azar. Estamos trabalhando muito intensamente nessas 2 frentes e saibam que se o Irã cair, e para quem entende o que significa cair, isso muda tudo. Isso muda o cenário daqui para frente, isso muda o mundo daqui para frente. Mas isso certamente muda a situação com as ramificações ao nosso redor. Há aqui algo muito grande, muito histórico, não há outra palavra. Eu também uso essa palavra, uma palavra que uso com parcimônia, como a palavra estratégico. Mas isso também é algo estratégico, também é algo histórico. E eu acho que isso traz boas notícias. Akiva Wise, Marco Richon.
Senhor Primeiro-Ministro, o senhor acredita que os Estados Unidos acabaram se juntando ao ataque e não apenas à defesa no Irã? Trump, e qual é a situação do programa nuclear neste momento? O que vocês sabem? Quanto vocês atingiram e quanto não? Atingimos muito e ainda há mais coisas a fazer e nós as faremos. Em relação aos Estados Unidos, não pretendo falar em nome do presidente Trump, ele faz isso muito bem por si mesmo, mas ele compartilha do objetivo de que o Irã não tenha armas nucleares, que não tenha capacidade de enriquecimento, porque se tiver capacidade de enriquecimento, terá capacidade nuclear, e esse objetivo também será alcançado. Aí a gente tem uma ideia melhor, né, de o porquê esse envolvimento todo dos Estados Unidos e por que ele fica tão a favor de Israel, porque ficar a favor de Israel é proteger a própria nação. É simples assim. Você vê como são feitas as operações de Israel e como é feita a do Irã, como é feita a de Gaza, não dá nem para comparar, meus irmãos. É por isso que eles proíbem a gente de colocar armas, é por isso que eles proíbem a gente de colocar imagens fortes, né? Você que acompanha o meu canal, e se você puxar aqui, às vezes eu dou uma olhada num relatório que todo dono de canal tem, a gente olha, né? Dono de canal não, na verdade a gente toma conta, né? Porque o canal é do YouTube. Quando a gente olha, né, a média de idade aqui, o meu público, todos são maiores de 22, 26 anos para frente, né, até 50, 62 anos. É a média de público, eu não tenho crianças aqui. Tá? Quando eu posto vídeo, também é obrigatório dizer se o vídeo é para criança. E o meu vídeo não é para criança. Então vocês, adultos, poderiam ver imagens mais fortes. Imagens essas, inclusive, que a gente já está acostumado a ver na grande mídia, né, durante o almoço. Mas é incrível isso. Na televisão passa na hora do almoço, é horário nobre, normal. Se a gente postar aqui, a própria plataforma derruba, né, o nosso vídeo. Isso é o quê? Será que o YouTube fez isso porque queria? Mas antes tinha. Por que agora não pode mais? É as regras que vão sendo criadas para censurar e manter o debate, né? Por exemplo, uma pessoa que defende um violentador de mulheres, se você coloca como fica o estado de uma mulher que é violentada, uma criança que é violentada, você acaba com o debate. E a esquerda não quer isso, ela quer manter o debate. Então se você mostra como são os ataques do Irã, como são os ataques, em que são os ataques, né? Atacam civis, casas comuns, enquanto Israel não. Agora mesmo o Trump, né, fez um... Quando eu estou vendo esse vídeo, ele fez aqui um alerta, mandando desocupar uma dessas áreas aqui, né, que vai ser bombardeada, né? Então vai sofrer um ataque, né? E o Trump já disse, olha, todo mundo que mora aí já saiu, porque o que é que eles... Aqui, ó, Trump pede que iranianos deixem Terá imediatamente, tá certo? Vou colocar uma print aí para vocês verem, matéria também da CNN lixo, tá certo? Então veja, como é que um exército, né, pode lutar assim de forma tão limpa, dizer, olha, eu vou fazer um ataque nessa região, por favor, os cidadãos que moram nessa região saiam. Por quê? Porque como esses caras são covardes, o pessoal do Irã, o pessoal de Gaza, aquela galera ali, né, esses regimes totalitários que estão lá, maldoristas, o que é que eles fazem? Eles constroem as bases no meio do povo mesmo, que é para impedir, né, que alguém ouse atacá-los. Ou seja, eles usam a própria população, seus irmãos de sangue, seus compatriotas, como escudos humanos, né? Então, o país que quer se defender deles não tem outra opção a não ser avisar, né? Que inclusive faz com que muitos deles saiam de lá, corram, né? Como baratas, porque é isso que essa galera é, né? Eles são muito machões contra a população desarmados, né? Que saem ali da rua para trabalhar, que estão numa discoteca, num bar, né? Aí eles são muito machos de chegar com um fuzil e sair metralhando todo mundo. Mulher, crianças, menino, né? Todo jeito, velhos, né? Sobreviventes da Segunda Treta Mundial, eles são muito machos para fazer assim. Mas quando é do cara crachá mesmo, né? No mano a mano, no frente a frente, aí começam sempre a apelar para países imundos, né? Que defendem isso. E infelizmente o nosso país, né? Como eu disse, está se queimando muito, ficando do lado dos maldoristas, né? Hoje cada brasileiro, se já era difícil a nossa imagem, agora a gente vai pagar dobrado, né? Porque vamos ser vistos, né, pelo mundo como pessoas terríveis que apoiam maldoristas. O Molusco, você pode até dizer, ah, mas esse cara não me representa, mas ele é o seu maior representante, não tem como correr disso. Vou continuar aqui que falta pouquinho agora. Jonathan Lipp, última pergunta. Primeiro-ministro. Jonathan Lipp Haaretz. Sim, por favor. Olá.
Você definiu que estamos no âmbito da comissão para conter as capacidades nucleares do Irã, a ameaça balística contra Israel. Queria perguntar qual é o significado do ataque de hoje ao canal de televisão iraniano. Isso faz parte dos objetivos da operação e isso não expõe veículos de comunicação israelenses a um contra-ataque por parte do Irã? Eu já disse a vocês que já atingimos o que chamam de a elite, a cúpula de segurança deles, comando e controle, realmente de uma forma excepcional, com um golpe surpresa que também ficará registrado na história militar. Falaram sobre os pagers? Isso não é muito. São pagers também, só que turbinados. Mas nós realmente pretendemos concluir esse trabalho e uma das principais ferramentas há algumas ferramentas que esse regime possui, nós estamos atingindo, inclusive uma estação de transmissão que não é uma estação de transmissão, não é uma estação de notícias. Olha aí a resposta. É um instrumento de um regime totalitário que ele esconde dos cidadãos de Teherã, na verdade dos cidadãos do Irã, ele esconde deles a situação da realidade. E claro que isso dificulta muito, muito, muito para eles, pois essa capacidade basicamente coloca uma máscara sobre o rosto do Irã. Ao mesmo tempo, também se abrem outros canais pelos quais os cidadãos do Irã que anseiam se libertar desse regime opressor podem descobrir a verdade, e isso é importante. Por um lado, para conter o grande poder de propaganda que eles têm, e por outro, para realmente abrir os olhos para a verdade. E eu vou dizer a vocês por que isso é importante. Porque ainda existe na liderança iraniana um duplo equívoco. Primeiro, eles subestimam a nossa capacidade de resistência e eles descobrem isso dia após dia. E mais uma vez, eu me orgulho de vocês, cidadãos de Israel. E a segunda coisa, eles tentam esconder do público iraniano o quanto eles são fracos, porque têm muito medo de nós. Mas vocês sabem do que eles mais têm medo? Do povo iraniano. Do que eles têm medo? E no momento em que percebem que esse monstro, que tudo pode, esse poder, no momento em que entendem que não é como pensavam, isso realmente abre a brecha da qual eles têm muito, muito medo. Por isso, atacamos também essa estação de transmissão totalitária, como defini, e também outros alvos do regime. Vocês ainda vão ouvir sobre isso. Estamos fazendo isso de uma forma muito, muito sistemática. Muito obrigado a vocês. Eu ficaria feliz em continuar com isso. E agradeço a vocês pela cooperação e compreensão. Obrigado a vocês. É o fim. Eu acho que vocês entenderam, né, meus irmãos? Mas para explicar aqui, o repórter ali, né, da mídia lacradora, pergunta por que atacaram a estação de TV, né? Ou seja, a mídia iraniana. E aí ele explicou. O que é o que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, a Miriam Leitão estava sendo criticada esses dias. Olha o nome da repórter, Miriam Leitão, né? Ela estava sendo criticada porque ela estava tentando explicar ao povo brasileiro, ou seja, manipular as mentes brasileiras de gente fraca, porque aumentar imposto é bom. Olha a que nível essa militância chega. Então é a mesma coisa que acontece lá, né? Como eles misturam também com religião, enquanto a situação acontece de uma certa maneira, eles passam totalmente oposto, né? Cantando vitória, dizendo que isso vai acontecer. Então faz parte também da treta, porque se você está usando a comunicação para fazer com que o povo se aliste, para que o povo participe mais, até o povo não tem nem opção lá, tem que entrar, né? Mas para entrar com gosto, para entrar mesmo como se fosse um super-herói tentando defender ali o seu povo, né? Então eles fazem aquela manipulação. Os maldoristas também faziam isso, os bigodinhos, lembra dos bigodes? É a mesma coisa. Se você ouvisse a propaganda do bigode, né? E veja que foi tão bem montado os argumentos que ele criou naquela época, que até hoje tem gente, né, idiota, que ainda acredita e acha o correto o que ele fez, né? Porque ele criou um negócio muito bem feito. Então imagina o que essa mídia hoje, com a tecnologia, é a questão dos mísseis, né? Por isso é que Donald Trump está entrando com força, porque você imagina, se hoje eles têm, né, um alcance de 8.000 km, um míssil desse tem, o que vai acontecer daqui a mais 10, 20, 30 anos, que a tecnologia, principalmente com a IA, está evoluindo, né? Principalmente a tecnologia militar. Então é uma coisa que ou o cara resolve agora, ou põe um ponto final agora, ou o bicho vai pegar, meu irmão. É o Brasil. Veja como é que começou, né? Esses partidos malditos aqui de esquerda, como é que eles começaram? Pequenininho, se rastejando ali, né? Não, a gente só quer uma cadeirinha, a gente só quer isso, foi, e a gente foi deixando, né? Isso já aconteceu na história há muito tempo. Olhe como é que o rei Davi deixou o reino dele, né? O que é que Salomão assumiu e como ficaram os outros reinos, né?
que tinha doutrinas estranhas, bem pouquinho ali, e Deus justamente deixou esse pouquinho para ver se o povo ia se contaminar. E o que é que aconteceu? O povo se contaminou, o deles começou a encolher, o gigante começou a encolher, até ser oprimido, e os outros só crescendo. Porque é o crescimento da maldade, o endurecimento do coração das pessoas. Então é isso, meus irmãos, é um alerta, mas finalmente a gente traz um bom vídeo aqui. Eu estava esperando, estou acompanhando tudo que está acontecendo lá, mas infelizmente com essas regras fica difícil da gente falar. Esses dias eu fiz outro vídeo, não passou, então isso causa um aborrecimento muito grande na gente que está fazendo um vídeo. Espero que esse tenha passado. Se passou, já é uma grande vitória para nós, né? E acho que trouxe um pouquinho de alegria para a maioria de vocês, né? Tem muita gente fazendo conspiração em cima disso, né? Apoiando basicamente o que o Bigode fez, esquecendo, né, meus irmãos, de conferir os fatos, né? O que é que os fatos nos levam a crer. É assim que a gente separa, né, ficção de realidade, é o que eu tenho feito aqui. Se você quer saber mais sobre paranormalidade, o Velho Diário do Davi tá lá e já tá saindo a atualização, tá certo, meus irmãos? Estou um pouquinho atrasado, mas isso tem um motivo. Quero levar o máximo de qualidade possível para você. Não quero que a pessoa compre e dizer, poxa, encheu isso aqui só para encher linguiça. Não, não faço isso. Então tá demorando um pouquinho por conta disso. Mas vai dobrar o número de páginas, você comprando agora. Você compra as 400 páginas que estão lá. Quando eu atualizar, vai chegar essas mais 400 páginas adicionais, você só vai baixar de novo pelo preço promocional, tá certo, meus irmãos? É isso, você não vai pagar nada se você comprar agora, né? Você vai comprar pelo preço que está lá agora, que é o preço promocional, e quando chegar a atualização, você recebe aí de boa sem pagar nada, tá certo, meus irmãos? É só baixar de novo. É isso. Ficando por aqui, que Deus proteja cada um de vocês, que os leões desse país, né, se levantem e eles vão ser do meio do povo, não achem, né, que essas famílias traidoras que estão aqui usando a nossa dor, né, o Bolsonaro está de novo, né, vamos de novo protestar, não fale mal de ninguém de novo, né, por quê? Porque ele quer mostrar que ele é como se fosse um ídolo, né, ele quer usar a nossa dor para crescer em cima disso e barganhar o máximo possível. Com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, a gente não vai conseguir nada. É preciso que o povo entenda, é preciso que o povo comece a se organizar para parar o país mesmo. E aí sim a coisa começar a ser feita e possa, né, aparecer lideranças legítimas, né, que não estão pensando só no próprio caneco, mas sim na nação. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!